ALZR11, o Fundo de Renda Imobiliária da Aliança Trust. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 17 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem um patrimônio líquido total de 1.302 bilhões, a cota patrimonial a R$ 10,66, tem em caixa 242 milhões e na data que eu gravo com vocês, o ALZR11 cota na B3 a R$ 10,58, dentro de um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 13,03%. A cotação do fundo chegou aos R$ 9,64 em abril, desde então buscou uma recuperação, já chegando aos R$ 10,58. A última distribuição ocorrerá com pagamento agora, no dia 24 de outubro de 2025, segue 8 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,79, anual de 9,24%. E investindo R$ 1.000 a 2 anos em ALZR11, teria hoje R$ 1.097,20, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o ALZR11 não consegue superar as linhas do IPCA, do IFIX, tampouco supera o CDI, retornando no período apenas 9,72%, enquanto o CDI retornou 25,25%, o IPCA 9,56% e o IFIX retornando 12,75%, então ponto de atenção aí para a rentabilidade do ALZR11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que em setembro o imóvel educacional Pueridomus teve o seu contrato de aluguel reajustado pelo IPCA acumulado dos últimos 12 anos, que foi em 5,1%. Ele recebeu mais de 170 mil cotistas, ponto positivo, e ao final do mês, ele tinha em caixa 242 milhões, 19% de todo o patrimônio líquido do fundo. A distribuição com pagamento no dia 24 de outubro é de 8 centavos por cota e com isso o fundo fecha uma reserva de lucros estabelecida agora em 4 centavos por cota. Em relação ao guidance, segue lá entre 8 centavos e 8 centavos e 2 por cota, tudo isso não considerando o resultado advindo de eventual venda de ativos. No mercado secundário, o fundo negocia com um desconto mínimo em relação ao seu patrimonial, dentro de um P sobre VP de 0,99. Em relação ao portfólio do fundo, 23 imóveis, amplamente diversificado. Para a DRE do fundo, em setembro, ele faz 10.343 de resultado caixa, 8 centavos foi a distribuição. Já em relação à distribuição, ao histórico, segue lá em 8 centavos, lembrando que ele distribuiu 9 centavos em julho, e em relação ao crescimento desta distribuição, 8,1% desde 2020, quando ele começou aí na casa de 5 centavos, quando ele ainda era base 100, e agora chegando na casa de 7 centavos alto, né? 7 centavos e 9. Em relação ao componente de resultado, 10 centavos de receita imobiliária, 1 centavo de receita financeira líquida de imposto de renda, 1 centavo também de despesa de juros, 1 centavo de despesas, finalizando um resultado distribuído de 8 centavos. Em relação àquelas movimentações, aquilo que nós já sabemos, Decathlon Morumbi pagou 44 milhões, possui uma obrigação de pagamento de mais uma parcela no valor de 24 milhões. Para os CDBs Ana Rosa e Morumbi, em São Paulo, 30 milhões, mais primeira parcela, e possui também uma obrigação de pagamento de mais 2 parcelas semestrais de 15 milhões cada. Pelo CD, locado ao Mercado Livre aqui em Ribeirão Preto, poderá desembolsar o valor de 5 milhões. Para as lojas Açaí Rio de Janeiro, o valor fixo de 10 milhões a ser pago agora em novembro de 2025. Para o Açaí Guarujá, um pagamento de aproximadamente 18 milhões e 700 a ser pago na data do fechamento do negócio, que já foi concretizado, e 21 milhões a ser pago agora em fevereiro de 2026. Em relação às vendas, ele vendeu o imóvel IPG, 19 milhões e meio, já recebeu 2 milhões, 3 milhões ele recebeu agora em julho de 2025, ele tem também um valor de 14 milhões e meio ainda para receber. Em relação ao imóvel da Aptiv, recebeu 5 milhões, já integralizou também as cotas aqui do GGRC11, e para o imóvel Santiliana, 53 milhões, continuará a receber o valor da locação por mais um prazo de 30 meses. Em relação às obrigações aqui do fundo, ponto de atenção, 484 milhões, ele fazendo hoje uma alavancagem na ordem aproximada de 40%,
ponto de extrema atenção, ele tem em caixa 242 milhões e ele segue para amortizar até o período de 2031 e 2041, 291 milhões negativos. Segundo a gestão, este montante de caixa cobre 5 anos das obrigações futuras do fundo, é aquilo que nós já sabemos, e agora para 2025 ele tem 57 milhões para amortizar, sendo alguns valores a pagar em relação aos CRIs, ele tem 8 milhões e meio para receber pelas vendas e valores aqui a pagar pelas compras de ativos também na casa de 58 milhões, além de 16 milhões e 400 de earnout e de retenções passíveis de não materialização. Para a alavancagem aqui do fundo, 47%, como comentamos, então vai acima de 40%, tudo isso porque ele tem um total de 559 milhões de obrigações até 2041, 1 bilhão 302 milhões em patrimônio do fundo, um total aqui de 54 milhões de obrigações por aquisições de imóveis, e lembrando que ele tem também 242 milhões em caixa. Já em relação ao portfólio, 100% dos contratos são atípicos, a maior exposição é para o edifício do Ponte em Alphaville, mas ele tem aqui diversos inquilinos, inclusive o Mercado Livre Ribeirão Preto, a Coca-Cola Fenza lá em Santo André, a maior exposição é para a Grande São Paulo, 67%, e a maior exposição por classe de aluguéis de imóveis são os edifícios comerciais, 31%, eles dominam porque o preço médio do portfólio em relação aos edifícios comerciais é bem superior aos galpões logísticos, e ele tem aqui também alimentos e bebidas, 32%, tem data centers, que é aquele escala lá em Porto Alegre, além de medicina diagnóstica, educação, varejo, especialidades químicas, comunicações, gases industriais, formando um prazo médio dos contratos aqui de 9,4 anos. Em relação ao volume médio na B3, 1.665 ao dia, 170 mil cotistas, e em relação à rentabilidade aqui do fundo desde o início das operações dele lá em 2018, ele faz uma diferença positiva de 30 pontos em relação ao IFIX, porque o IFIX retornou 159%, enquanto o ALZR11 retornando 189%. Na liquidez, como comentamos, 1.700.000, e são diversos imóveis espalhados aí por todo o Brasil, tem inclusive imóveis, lajes corporativas, imóveis educacionais, tem aqui a loja do Oba lá em São José do Rio Preto, tem os centros de diagnóstico, tem o Mercado Livre em Ribeirão Preto, tem o Açaí Atacadista, enfim, bem diversificados. É como comentamos, 100% dos contratos são atípicos e permanece zerado em relação à vacância financeira e também zerado em relação à sua vacância física. Perfeito, pessoal? DALZR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.